Luzia, protege os meus olhos, para que eu veja um mundo bem melhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 7º dia de meditação. No dia de hoje nós vamos meditar sobre Santa Luzia e ajuda aos necessitados. Oração a Santa Luzia. Ó Santa Luzia, que preferistes deixar que os vossos olhos fossem vazados e arrancados, antes de negar a fé e compuscar vossa alma. E Deus, com um milagre extraordinário, vos devolveu outros 2 olhos sãos e perfeitos, para recompensar vossa virtude e vossa fé, e vos constituiu protetora contra as doenças dos olhos. Eu recorro a vós, para que protejais minhas vistas e cureis a doença dos meus olhos. Ó Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos, para que eu possa ver as belezas da criação. Conservai também os olhos de minha alma, a fé pela qual posso conhecer o meu Deus, compreender os seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo e nunca errar o caminho que me conduzirá onde vós, Santa Luzia, vos encontrais, em companhia dos anjos e santuário. Santa Luzia, protegei meus olhos e conservai minha alma. Amém. Santa Luzia, rogai por nós. Agora, em silêncio, apresente a Deus, por intercessão de Santa Luzia, a sua intenção para esta novena. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Luzia, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de meditação. Hoje é o 7º dia da nossa novena dedicada a Santa Luzia. Gostaria de começar o dia de hoje reforçando o convite que o Padre fez no dia de ontem. Se você deseja fazer uma peregrinação, fazemos uma peregrinação juntos no próximo ano, dia 10 de julho, você é o convidado do Padre para irmos juntos para o Egito e também para Israel, para a Terra Santa. Vamos conhecer aquilo que foi o principal do Antigo Testamento e depois também do Novo Testamento. Então, se você puder, imperdível, o ano que vem, vamos peregrinar para lugares santos. Irmãos e irmãs, hoje nós estamos meditando sobre Santa Luzia e o serviço, a ajuda aos necessitados. Quando nós olhamos para o início da Igreja, a Igreja Católica, aqui falando de forma sociológica, falando de forma empírica, de forma visível, teve 2 coisas que fez a Igreja ela crescer, ela se desenvolver. 2 coisas que foram ali como combustível para o desenvolvimento da Igreja. Pode ter até 3, 4, mas 2 coisas que foram como combustíveis para o crescimento da Igreja. Uma, o martírio.
Quando os cristãos eram perseguidos, outras pessoas viam que eles eram perseguidos injustamente. Viam que eles eram pessoas corajosas, que estavam dando a vida por uma pessoa e não por uma ideia. E aí tem o pensamento que simboliza, que sintetiza tudo isso de Tertuliano, que diz assim: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quanto mais matavam os cristãos, mais a igreja crescia. Esses dias eu ouvi uma música protestante que dizia assim: ninguém destrói a igreja, o Império Romano não destruiu a igreja, os leões não destruíram a igreja, e aí continua a música assim. Aí eu falei assim: olha, eu fico muito feliz de ver um autor, um músico protestante fazendo uma música para a igreja católica. Não sei se foi a intenção dele, mas o que ele fez foi isso, porque, com todo respeito, não existia igreja protestante no Império Romano. A igreja protestante é do século XVI, é de Martinho Lutero, ou das décadas atrás que nós estamos vivendo hoje. A única igreja que viveu, que existiu, que combateu e venceu o Império Romano foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Claro, os ortodoxos também dizem que são católicos, e o Papa João Paulo II dizia que é uma igreja como se fosse com 2 pulmões, mas também a igreja católica. Então, a igreja católica é a igreja dos mártires que derramaram sangue sem medo de perderem a sua vida, porque sabiam que estavam ganhando um tesouro muito maior. Primeira fonte do crescimento da igreja, sociologicamente falando, os mártires. Segundo, a caridade. A caridade. Veja como eles se amam. A caridade dos primeiros cristãos atraía. A caridade dos primeiros cristãos, ela se tornou um meio de grande propagação da fé. Tem um pastor, eu citei ele alguns dias atrás, do Vale do Paraíba, que irônico, agressivo, boçal, e sempre persegue a igreja. 70% dos vídeos dele parece que é falando mal da igreja católica. Eu acho que se não existisse a igreja católica, ele não ia saber o que fazer da vida dele. E aí, me recordo, uma vez também, eu acabei assistindo um vídeo dele, ele falando sobre o cristianismo contra alguns ateus, e aí ele falava assim: a igreja foi aquela que desenvolveu a ciência. Como que vocês ateus podem ser contra a religião? Ele não falou a igreja. O cristianismo desenvolveu a ciência. O cristianismo desenvolveu as grandes universidades. O cristianismo foi aquele que fundou os grandes hospitais públicos. Gostaria de estar por perto para falar: opa, vamos ser um pouco mais específico. O que você quer dizer com cristianismo? Você quer dizer igreja católica, né? Então, a hora que convém, usa as obras da igreja. A hora que não convém, ou convém de uma forma que agrada a cabeça e agrada aquela pessoa, aí ele ataca a igreja. É um oportunista, Então, olha, o que é a importância da caridade? A caridade, uma pergunta: quantos hospitais Jesus visitou na época dele? Quantas escolas Jesus frequentou para evangelizar? Padre, e aqui é preciso pensar e não responder rápido. Padre, Jesus não visitou nenhum hospital. Padre, Jesus não visitou nenhuma escola. Aí a pergunta, até uma criança sabe a resposta: por que ele não visitou? Porque ele tinha vergonha? Ele achou que não precisava? Porque não existia. Opa, se não existia e hoje existe, significa que em um momento passou a existir. A pergunta: quando surgiu? Antigamente a educação, ela existia, na época dos gregos, dos filósofos, existia, ela era paga. Você tinha um tutor, tinha um grande filósofo, você pagava, ele caminhava com você e te ensinava. Agora, escola pública surge com a Igreja Católica. Hospitais públicos, Santa Casa, asilos, orfanatos, hospitais públicos com a Igreja Católica. A igreja, ela é mestra em humanidade, a igreja é mestra em caridade. Por isso que muitas vezes quando nós falamos em irmãs religiosas, nós falamos no quê? E o termo parece que já vem automático: irmãs de caridade. Irmãs de caridade. Por quê? Porque desde o começo da igreja, esse é um selo, essa é uma alma. A igreja não vive para pedir dinheiro. A igreja não vive para colocar você na parede. Se você acredita, você tem que doar, você tem que dar. Dá um carro, dá tudo para Deus, ele vai te dar muito mais. Não, isso daí é um charlatanismo. Isso daí é brincar com a inteligência das pessoas. Pior ainda é quem doa.
A igreja, ela desafia você, não para colocar a mão no bolso, para colocar a mão no coração e amar. Por quê? Porque isso faz parte da alma do ser cristão e católico. Peçamos no dia de hoje que Santa Luzia nos ajude a amar aqueles que mais precisam. Por quê? Porque Cristo está neles. E aqui não é nenhuma teologia, nem ideologia, nem tendência. Aqui é a alma do cristianismo. Quem não ama, não conhecerá Deus. Como diz São Tiago, como que você pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Se inscreva no nosso canal e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Luzia, protege os meus olhos, para que eu veja um mundo bem melhor, onde haja fé e amor, onde a esperança seja sempre o motivo maior. Santa Luzia, protege os meus olhos, para que eu veja um mundo bem melhor, onde haja fé e amor, onde a esperança seja sempre o motivo maior. Quero ver justiça e solidariedade, quero ver a luz da fraternidade, quero ver o mundo mais igual, quero ver o bem vencer o mal. Quero ver justiça e solidariedade, quero ver a luz da fraternidade, quero ver o mundo mais igual, quero ver o bem vencer o mal. Santa Luzia, protege os meus olhos, para que eu veja um mundo bem melhor, onde haja fé e amor, onde a esperança seja sempre o motivo maior. Quero ver o sol brilhar para todos, quero ver chegar a vez de quem não tem, quero ver um sorriso em cada rosto, quero ver a paz reinar. Amém. Quero ver o sol brilhar para todos, quero ver chegar a vez de quem não tem, quero ver um sorriso em cada rosto, quero ver a paz reinar. Amém. Protege os meus olhos, para que eu veja um mundo